meus queridos e minhas queridas, estudantes da alta magia. Hoje eu vim aqui conversar com vocês um pouco sobre essa trajetória na alta magia, o que aconteceu, quais foram as melhorias que trouxeram na minha vida e explicar para vocês, porque às vezes tem gente que já está querendo ingressar nesse caminho, tem dúvidas, quer saber o que pode esperar e o que não pode desse caminho. Então, eu estou vindo aqui para conversar um pouco com vocês. Estou aqui com a minha colinha. Sim, eu gosto de anotar as coisas no caderno. Então, primeiramente, né, gente? Primeiro vamos conversar sobre o que é magia. A magia é a arte de manipular as forças do universo ao nosso favor. Então a gente usa todos esses estudos que grandes magos do passado trouxeram para nós, observando a natureza, fazendo testes com alquimia, magia, observando, conseguiram compilar esses estudos, estudar como a natureza se comporta e trouxeram esses estudos para nós, atualmente aqui, e que podemos usufruir para o nosso bem-estar e para o bem-estar da nossa humanidade. Bom, o segundo ponto, da onde veio a alta magia? A alta magia, a primeira vez que a gente ouviu falar da alta magia foi em 350 a.C., lá na Mesopotâmia, mas não significa que ela é dessa data, ela é muito mais antiga, mas foi a primeira vez que a gente ouviu falar sobre ela. E quem trouxe para nós, quem foi os primeiros que trouxeram para nós esses ensinamentos foram os Cavaleiros Templários, na época que tinha as peregrinações por aquela região. Eles trouxeram esses estudos para a Europa, porque eles foram iniciados nesses ensinamentos. Trouxeram para a Europa, da Europa foi levado para os Estados Unidos com a Ordem da Aurora Dourada, que seria a Ordem do Aleister Crowley, também... lembrei. E de John Fortune, foram dois grandes magos dessa época que trouxeram esses estudos, e a partir dos Estados Unidos esse estudo foi disseminado pelo mundo inteiro, para todos nós podermos acessá-lo. Claro que não é tão simples, esses estudos estão escondidos nas ordens secretas, nas ordens discretas, que vocês vão entender depois a diferença de cada uma. Tem um pouco, se você for nos livros, você consegue, estudando muito, se dedicando muito, compilar esses estudos, conseguindo entender um pouco deles. Claro que você tem que ter uma boa base de entendimento de como funciona a linguagem da alta magia, porque é uma linguagem totalmente diferente, então não é algo tão óbvio para você ler. E como vocês vão ver no decorrer dos estudos da alta magia, que nada é tão óbvio, porque até as escrituras sagradas, elas não falam as coisas só da forma mais óbvia. Eles falam de uma forma... tem muitas chaves ali naqueles estudos, tem muitas chaves ali dentro daqueles textos que você, estudando, se dedicando, você consegue ir tirando esses véus, descendo essas camadas e cada vez indo mais a fundo em cada ensinamento que tem nesses textos sagrados. Então sim, esses textos sagrados eles são ocultos também. Bom, aqui deixando todo mundo no mesmo contexto, vamos começar com as 5 coisas que mudaram na minha vida com a inserção da alta magia. A primeira coisa delas, a disciplina. Sim, depois que você se adentra nos estudos da alta magia, você entende que nada você consegue sem disciplina. Se você não tem disciplina nos estudos, você não vai conseguir entender nada do que aqueles estudos estão dizendo, você vai ficar na superficialidade, não vai absorver nada. Isso não só nos estudos, como também em práticas. Tem práticas que às vezes demandam
dias e dias sem poder fazer alguma coisa para você ter um determinado resultado. Como, por exemplo, eu fiquei 40 dias sem comer carne e sem beber para poder ter uma sutilização na minha energia, e tudo isso teve diversos benefícios, diversas reflexões também, porque se você for ver a alta magia e a alta performance, elas estão diretamente ligadas, porque você acaba percebendo as coisas que te fazem bem, que te fazem mal na sua vida, e desconstruindo as coisas que a sociedade implantou na nossa mente e conseguindo avançar os seus estudos, avançar na sua vida, né? Tendo uma vida mais feliz, mais descomplicada, com mais entendimento das coisas, não sendo levado de um lado para o outro, sem saber de fato como funcionam as coisas. E então, o primeiro ponto foi a disciplina. A disciplina ela veio muito forte na minha vida depois da alta magia, e o porquê ter ela, que é algo muito bom, é algo que acrescenta e faz a gente atingir nossos objetivos muito mais rápido. E o segundo ponto, que seria ampliar seus horizontes. Como assim ampliar seus horizontes? A magia, a alta magia, ela é uma disciplina muito vasta, porque ela pega diversas disciplinas. Então, na alta magia, você vai ter que saber sobre psicologia, você vai ter que saber sobre química, você vai ter que saber sobre história, você vai ter que saber sobre filosofia, você vai ter que saber sobre arte, você vai ter que saber sobre diversos temas. Mas calma, gente, não é algo, meu Deus do céu, eu vou ter que saber de tudo isso, quanta coisa para estudar. É gostoso estudar, porque cada vez que você vai entrando, você vai se interessando mais, você vai cada vez amando mais esses estudos. Como na minha vida foi assim, né? Eu comecei lá com o primeiro livro, que depois eu vou comentar com vocês, que foi o Kybalion. Depois eu fui descendo cada vez mais as camadas, questionando, fui ampliando os meus horizontes, e hoje em dia eu vejo como isso transformou tudo à minha volta e quanto me deu mais significado na vida, né? Então, ela amplia seus horizontes porque você tem que estudar sobre diversos estudos, se dirá sobre tudo, sobre todos os temas que existem na vida, né? E, bom, terceiro ponto que mudou na minha vida foi focar mais nas coisas que realmente importam. Como assim, Gustavo? Focar mais nas coisas que realmente importam. Ampliando os horizontes dos seus pensamentos, você consegue entender que muita coisa que a gente às vezes se distrai no nosso dia a dia são coisas que não trazem nenhum tipo de benefício para a nossa vida, como, por exemplo, claro que você não tem que parar de fazer tudo e só se dedicar, porque senão você acaba ficando doido, mas, por exemplo, exagero nas redes sociais, exagero em jogar um game, exagero em assistir conteúdos, exagero em treino, porque treino é bom, mas tudo em exagero é ruim. Tudo, então você acaba entendendo, sabendo equilibrar as coisas, sabendo o que realmente você tem que focar para conseguir atingir seus objetivos, e para de se dispersar energia, né? Perder energia. E infelizmente as pessoas no nosso dia a dia, elas não conseguem atingir todos os objetivos que elas querem por conta dessa perda de energia. Tipo, a pessoa quer um carro, aí daqui a pouco olha para outro carro, que é o outro carro, daqui a pouco olha para uma casa, e aí quer uma outra casa, que é isso. Você acaba dispersando, você não tem, o seu cérebro não entende qual direção ele vai. E aí você acaba não conseguindo nada, não alcançando nada, ou alcançando qualquer coisa. Porque, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Então, esse foco nas coisas que realmente importam foi algo que foi crucial assim na minha vida, um dos pontos mais importantes, porque ajuda realmente você a saber tudo que você realmente quer. Então vamos para o quarto ponto. O quarto ponto é
sair fora da caixa. Como assim sair fora da caixa? Bom, na nossa vida, nós viemos sempre em diversas bolhas que foram colocadas, porque a gente nasceu numa família, essa família é de uma religião, é de uma região, é de um país, então fomos colocados em diversas bolhas. E quando você estuda alta magia, você é obrigado a quebrar todas essas bolhas para entender que não é o que aquele grupo de pessoas fala que é de fato a verdade. Você entende que a verdade ela é muito mais ampla. E isso, na minha vida, veio muito forte com relação à religião. Minha família, ela sempre foi católica. Então, eu sempre tive essa visão de mundo do catolicismo. E no catolicismo, eu entendia que tudo que era fora daquele meio era coisa do demônio, era coisa do diabo. E quando eu comecei a estudar alta magia, comecei a quebrar esses paradigmas, eu entendi que, na verdade, esse diabo, esse demônio que a gente fala nos vulcos populares, ele, na verdade, está aqui dentro. E nós precisamos dominar ele, nós precisamos acabar com as influências que ele tem na nossa vida e assumir as rédeas dessa vida. Tudo de ruim que a gente permite que entre dentro da nossa vida, foi nós mesmos que permitimos, não foi uma influência externa que colocou para nós, foi algo que nós atraímos. Então, quando você tem esse senso de responsabilidade, você começa a dominar muito mais a sua vida, você começa a ter essa força de saber quem é que verdadeiramente manifesta tudo ao seu redor, que é você. Você pode manifestar. Então, nesse quarto ponto, né, sair fora da caixa, nessa questão foi algo muito difícil para mim, foi algo de ter essa autorresponsabilidade sobre a minha vida e que com certeza vocês nos estudos de vocês vão sentir o quão é diferente enxergar a vida dessa forma. E o quinto ponto que mudou seria aprender seu verdadeiro lugar no mundo. Isso está um pouco relacionado ao que eu acabei de falar, que seria, tem muita gente que é dotado de uma autoestima muito grande e acha que é a última bolacha do pacote, acha que é a pessoa que pode tudo e que é o rei do mundo, todo mundo tem que servir ela. E tem pessoas como eu, que antes me sentia inferior a todo mundo, não tinha domínio da minha vida nenhum, eu achava que eu não tinha capacidade de conquistar nada. E com os estudos da alta magia, isso veio me trazendo esse empoderamento, essa força, esse entendimento do meu verdadeiro lugar no mundo. E na minha vida, eu sou quem manifesta toda a minha realidade. E que, claro, eu não posso ultrapassar isso para interferir na vida dos outros. Então o mago ele tem que ter muito esse discernimento da onde acaba a sua vida e começa a interferir a da outra. Então, como tem gente que às vezes acaba entendendo esses estudos, acaba estudando isso e acaba querendo fazer, por exemplo, amarração para outra pessoa, ou prejudicar a outra. E essas coisas, você já está interferindo na vida do outro. E aí que isso começa a pegar naquela questão do karma. Mas isso é assunto para um outro vídeo, a gente vai acabar estendendo muito aqui. Mas a gente tem que ficar muito atento e discernir o que é a sua vida, aonde você pode mexer e aonde você não pode. E com isso, todos nós conseguindo manifestar as nossas vidas dos sonhos, né? A vida que a gente quer. Então, gente, esses foram as 5 coisas que mudaram na minha vida com a alta magia. Espero que isso tudo mude na vida de vocês, que vocês aprofundem o estudo, que esse vídeo venha como uma luz, uma ajuda. Espero ter ajudado vocês. Peço que curtam o vídeo, compartilhem com as pessoas que vocês acham que esse vídeo pode ser relevante. E até uma próxima, gente. Um abração. Tchau, tchau.